Bom, galera, nós estamos aqui de volta no nosso podcast Fala Treinador, patrocinado pela HomeBet, pelo Murilo, que é o nosso patrão, tem que falar assim, e o meu querido Wellington também sempre patrocinando a gente aqui. A HomeBet vocês conhecem, pesquisa lá o que é a HomeBet, você vai ter um alcance do que significa a HomeBet. E, obviamente, que se não fosse a HomeBet, nós, nem o Murilo, nós não poderíamos realizar o sonho de fazer esse podcast aqui com tantos profissionais competentes que nós estamos trazendo aqui. Hoje, eu estou trazendo um grande amigo, eu tenho trazido muita gente importante aqui, e por sorte minha, quase todos eles, na sua maioria, quase que 99% são meus amigos. Um ou outro só que a gente não tinha muito contato, mas são pessoas super educadas que nos fazem feliz por trazê-los aqui e contar a sua história e falar do futebol que está acontecendo hoje no século XXI. Não é só falar do passado, não. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Bono Amigo. Grande Bona. Tudo. Pô, cara, que prazer ter você aqui. E aí, como é que tá a vida? Tudo bem? Tudo bem. Prazer é meu, é uma grande satisfação estar te revendo, Arthur. Te parabenizar pelo programa, pela iniciativa de trazer profissionais, ex-profissionais que falam do futebol, que gostam do futebol. Um podcast que realmente está chamando a atenção. E uma iniciativa assim, muito bacana e fico à disposição para a gente poder conversar sobre a nossa carreira. Tá bom, Bona, obrigado. Bom, eu tive, assim, eu vou fazer mais ou menos assim uns 2 blocos, ou 3 blocos. Inicialmente eu queria só que você me desse assim, como é que foi o teu princípio de carreira, né, como atleta, e de vez em quando eu vou te interromper também para a gente trocar umas outras ideias. Aí me diz aí, como é que foi que você virou um atleta de futebol, depois a gente vai para a parte de treinador. Eu jogava na Várzea, interior do Rio Grande do Sul, em Juí, futebol amador, e nós fizemos uma seleção do futebol amador, tinha 16 anos, e fui convocado para jogar a seleção amador contra o antigamente era infanto juvenil, hoje é sub-17 do Grêmio. Isso. E aí tive depois do jogo, tive o convite em seguida do Grêmio para entrar dentro do ônibus e seguir a Porto Alegre, né? Uma história até bem bacana, porque eu estava fazendo segundo grau em Juí, terminando segundo grau, eu automaticamente já ia para Porto Alegre, final do ano, fazer vestibular. E fui convidado pelo treinador Jaime Schmidt, da época um treinador de infanto, para já envergar diretamente para o Grêmio. Eu disse que a mãe não me deixou, porque eu perdi meu pai muito cedo, né? Um ano e 5 meses. Só você de filho, não, né? Não, tem. A minha mãe é a minha grande herói, né? Minha grande herói, porque ficou viúva com 27 anos e com 5 filhos, tudo de 12 anos para baixo. É mesmo? 12, 7, 6, 5, 1,5 e 5 meses. E todos bem encaminhados, com honestidade, com valores e princípios. E ela não deixou, ela disse, não, tu tem que terminar, a prioridade é teu estudo nesse momento. E eu gostava muito de futebol. Já estava no limite, por 16 para 17 anos, já era um limite em termos de coisa divina, né? Só que no dia seguinte, isso mostra a grandeza que é o Grêmio, né? Em termos de visão de profissional, porque Ijuí é uma cidade de 440 quilômetros de Porto Alegre. Antigamente, 440 quilômetros era muito distante. Tu tinha 8, 10 horas de carro, as estradas não eram tão boas. E no dia seguinte apareceu o diretor do Grêmio já com um contrato feito, que eu era jogador do Grêmio a partir daquele momento, que eu podia terminar o segundo grau, me apresentasse em dezembro no Grêmio Porto Alegrense. Então essa foi o meu início, boa, foi uma história bem bacana. Tão objetivo, né? Direto, não precisei fazer teste nenhum. Em 6 meses eu já estava jogando meu primeiro... Se fosse hoje, você acha que ia ser assim? É difícil, muito difícil. Foi uma visão extraordinária. Hoje tem que passar pelo analista de desempenho, hoje tem que passar pelo crivo de algum empresário, tem que ser apresentado a não sei quem. Hoje é mais complicado, você não acha, não? Bem mais complicado. Agora, o importante é que o processo assim foi tão... As coisas foram tão dinâmicas, tão rápido, que em 6 meses eu já estava... Mesmo o Tele Santana me chamou para jogar um clássico Grenal. Foi minha estreia vestindo a camisa do Grêmio, um clássico. 6 meses depois eu ainda... Peraí, você estava com 17 anos? 17 anos. Uau, você está muito parecido com o Mauro Galvão, que teve aqui semana passada.
Ele foi pro Inter também com 17 anos. Exatamente. Que O Mauro, coisa, né? o Mauro foi campeão brasileiro, acho que com 18 Invicto. anos. Foi, ele falou Campeão aqui brasileiro, no programa. é. Que ainda não foi ao ar, né? Nosso internauta que está aí acompanhando o nosso trabalho. Mas já vai ao ar, tá? A gente está programando devagarinho, porque a nossa produção aqui tem trabalhado muito. E, enfim, mas voltando aqui. E aí, depois, se você pegar Tele Santana, o Tele Santana era um grande amigo meu, Bona. Eu chamo ele de professor mestre Tele Santana, quando ele esteve adoentado, eu ia algumas vezes eu fui a Belo Horizonte só para visitá-lo. Era um privilégio ter a amizade daquele homem, rapaz. Que pessoa boa, tranquilo, né? Agora, como é que foi você com ele, assim? A expectativa? Maravilhoso. Eu acho que, sem dúvida, foi um dos treinadores extremamente avançados para a época, porque ele já fazia um jogo funcional, que adorava a posse de bola, que adorava a qualidade de passe, um jogo técnico, um jogo ofensivo. Tu sabe que nós somos de uma região do sul do país, onde, quando eu atuava, predominantemente, e a grande maioria dos treinadores que eu tive, normalmente escola muito competitiva, com forte poder de marcação, com excelente preparo físico, com muito treino, muito trabalho, excelentes treinadores, mas com uma visão mais reativa em termos de jogo, né? Não tão propositiva como Tele Santana, Valdir Espinosa, Otacílio Gonçalves. Mas treinadores excepcionais e extremamente vencedores, como Rubens Minelli, Enio Andrade, o próprio Filipão também estava começando na época também. Enfim, eu tive aquela geração do Grêmio da década de 80, teve a passagem de um dos melhores treinadores do Brasil. Então, isso fez com que nós tivéssemos, Arthur, muitos treinadores hoje. A gente vê o Cristóvão, vê o Renato Portaluppi, vê o Cuca, o Bonamigo. Cristóvão é de lá? Não, o Cristóvão jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio, jogou comigo do Grêmio. E Grêmio, jogou no Grêmio, Fluminense, né? 2 anos, o Cristóvão jogou. Tá sumido no mercado, né, rapaz? Tá. Como é que pode, né? Tenho contato dele, já marquei uma reunião com ele para conversarmos. É um grande amigo, eu também vou dar uma ligada além pra de ele. Uma pessoa inteligente, um grande treinador, foi um cara que me ajudou muito nos Emirados, porque quando eu cheguei no Emirados, ele trabalhava junto com o Cerezo, no time que eu trabalhava, no Al-Shabaab. E aí ele entregou o feedback todinho do que era o Al-Shabaab Club. Estava chegando um treinador, que era a minha primeira experiência no mundo árabe, num clube que eu desconhecia os atletas. Conhecia os atletas brasileiros. E com a conversa que eu tive com o Cristóvão, porque nós tínhamos jogado juntos, éramos amigos, e ele me deu todo como era o clube, como era a cultura do clube, como excepcional profissional, e me ajudou muito na nossa engrenagem lá, que em seguida a gente já começou a entregar resultados muito rápido na chegada, porque a gente sabe que hoje o treinador, em qualquer parte do mundo, a cobrança é grande, o árabe ele paga bem, mas ele quer também resultado. E o Cristóvão, nesse sentido, foi excepcional. O que eu queria te perguntar é sobre, assim que você saiu do Grêmio, qual foi o caminho que você percorreu? Foi Rio de Janeiro? Foi fora do Brasil? Atleta? Como atleta. Como atleta. Eu vou no segundo bloco, eu vou para treinador. Aí tu vai sofrer aqui comigo, hein, rapaz? Que bom. Vamos aprender bastante. Eu fui pro Inter. Do Grêmio pro Inter? Eu arrisquei muito. E aí? Isso não foi bom não, né? Foi bem... Sabe como é a rivalidade no futebol gaúcho? Eu fiz uma história toda, 11 anos no Grêmio, com vários títulos. Acho que foi uma geração que eu falo que o Inter na década de 70 aproveitou muito base e mesclou com jogadores de fora, conseguiu os grandes títulos brasileiros. O Grêmio, década de 80, aproveitou a safra que começou Evaldo, Renato Portaluppi, Baidec, Bonamigo, Paulo César Magalhães, Casimiro, China, mesclou com De Leon, com Baltazar, com Tita, com Mazzaropi, Leão, Paulo Isidoro. Então, foram essa mescla. O Éder jogou nessa O Éder um pouquinho antes. Já é uma geração do final de... Foi com o Tele, né? Com o Tele, de 79, no máximo até 80, daí ele não seguiu. Ele jogou comigo em 90. Então foi uma safra que brotou dentro do Grêmio, extremamente com uma mentalidade muito,
muito vencedora, com uma vontade de crescer muito grande, com profissionais também que deram E era o certo. teu goleiro, o Mazzaropi, né? Era o Mazzaropi e o Leão. Leão. O Leão foi campeão brasileiro em 81, depois o Mazzaropi. Leão também era um goleiraço, É, né? um grande goleiro. Cara. E além de ser um grande líder, né? Tu É. aprende muito com a liderança dele, tinha um comando de vestiário, um comando de campo, assim, extraordinário. Dava uma segurança muito grande para quem jogava numa fase defensiva. Aí jogar lá atrás, o goleiro tem uma importância vital, né? Porque você domina o ambiente lá atrás, comanda, fala. E era bem cara a cara do perfil dele, né? E normalmente capitão do time, normalmente era time do Seu Enio, time do Rubens Vinelli, então era um cara que tinha uma ascendência muito forte dentro do grupo. E exemplo para nós, né? Exemplo para os jovens que estavam chegando, olhar como uma referência. Você no Inter ficou quanto tempo? O que a gente conseguiu de êxito no Arthur, no Grêmio, conquista de Libertadores, Mundial Interclubes, Campeonato Brasileiro de 81, 6 títulos estaduais, ex-campeão gaúcho, alguns títulos aí de torneios, porque o Grêmio começou a se tornar de um time grande no Brasil para gigante, quando tu é um time gigante no Brasil, quando tu ganha Libertadores e tu ganha o Mundial. Aí tu começa a ser conhecido, o Grêmio começou a ser conhecido fora do país, aí começou a fazer os torneios. Aquele título do Mundial você tava? Tava, entrei no lugar. Aquele título mundial, Mário o que Sérgio, aconteceu? né? Eu tinha quebrado na Libertadores, eu tinha fraturado minha perna. Então eu comecei a primeira etapa da Libertadores e a parte da reta final eu fiquei de fora por causa de uma lesão. Aí fiquei de fora e só voltei no Mundial no final do ano. Eu voltei, fiquei no banco, entrei na segunda parte, no lugar do Caju. E entrou o Paulo César, Caju e tinha o Mário Sérgio. Então, agora tem um fato espetacular para falar. É coisa de treinador, de visão, né? Porque antigamente não tinha tantas informações como tem hoje em termos de análise. A gente sabia que o Hamburgo, que era o nosso adversário, tinha eliminado a Velha Senhora, que era o grande time da época, que era a Juventus, que era time de seleção italiana, time dos grandes astros italianos na época, e a seleção o time do Hamburgo venceu. Era a única informação que a gente tinha. Não tinha essa globalização de informações que existe hoje. E quando a gente foi jogar com o Hamburgo, teve um atrito no sábado entre o Renato, garoto, 21 anos, com o Caju. É atrito de 2 toques, aquelas coisas de rachão, não vai correr, sempre tu não tem, corre. Sempre tem. E quando foi pro jogo, o Espinosa, nós usávamos uma plataforma 4-2-3-1, 4-3-3, só que o Mário Sérgio trabalhava como um extrema que vinha, né, e jogar entre linhas. O Zagallo, né? Exatamente. Vinha jogar, fazer esse homem. E o Paulo César que jogava mais na frente dos 2 volantes, que era o China, eu e o Oswaldo China, sempre as duplas de volante, e o Caju mais solto. Mas o Mário Sérgio, nesse jogo especificamente, deu o Paulo César Caju era o atleta mais conhecido nosso para fora. Tinha jogado 2 Copas do Mundo, 70 e 74. Tinha que jogar, só que ele abriu. Taticamente, o Espinosa abriu ele bem em cima da linha, com uma extrema esquerda. O Paulo César sabe jogar ali também. E trouxe o Mário Sérgio para o meio. Cara, o que o Mário Sérgio jogou nessa transição, cara, nessa construção de jogada. Porque o Mário Sérgio, ele não fica com a bola tá nele, ele está sempre olhando dos 2 lados, ele é vesgo. E o que ele jogou nesse Mundial foi assim, o Renato foi desequilibrante. O que aconteceu? O time alemão botou 2, 3 jogadores em cima do Paulo César Caju, que era, e o Renato com um alemão de 1,85 m, grandão, cintura dura, ele mano a mano. O Renato era desconhecido, garoto, não se preocupou. Uma força, né? Uma força, velocidade. Acabou o Renato fazendo os 2 gols, e fora que o Renato fez e abusou, mas a ideia tática do Espinosa de fazer aquela troca foi determinante, assim, um dia antes. Tinha uma sensibilidade, né? Tinha um comando de grupo. Gente boa demais, tinha um comando em cima do grupo. Engraçado que naquela época, assim, hoje voltou o 4-3-3, está em evidência, 4-2-3-1. E você vê que os jogadores que jogavam, o Renato Portaluppi na direita era um azogue. Batia no fundo, voltava, cortava para dentro. Tacava a profundidade. Ainda finalizava. E o Paulo César Caju do outro lado era demais. O Paulo César já estava numa fase mais de armador, né? Não, já estava mais armando, já estava mais experiente. Na época, 30 anos, 34, ele tinha uma idade mais avançada. Mas a qualidade técnica? Muito. Esse time era bom demais. Ele mandava, rouba a bola, bom amigo, entrega no meu pé.
falava carioca com a gente, nós tudo gaúcho, grosso, lá do Eu sul. imagino. Robert, Mas o e Mário dá no também meu era pé. O Mário é carioca? É paulista. Paulista? O Mário é paulista. O Mário, que pena, né? O Mário, E, né, rapaz, nos que deixou. jogador, que partida Não, e fantástica. quando eu vejo o pessoal falando, até comentei isso aqui com o Mauro Galvão, quando eu vejo falar do Messi, não, o Messi é um jogador excepcional, mas peraí um pouquinho, se você pegar o Mário Sérgio, um pouco diferente, porque o Mário não era tão agudo. Não era vertical. Não, pois é, mas o Mário era um armador assim, diferenciado, aos extremos. O controle de bola dele era absurdo. Não tomava a bola dele. Controle E de outra bola. coisa, ele não olhava para baixo. Mesmo ele com um pouco movimento, ele fazia, quando eu falei em transição, ele fazia a bola chegar no Renato muito fácil. E nós tínhamos o Renato e ainda tínhamos de centroavante, nós tínhamos o Tarcísio, que era o jogador mais rápido ainda. Então, era muito rápido. Que time bom. E o Espinosa, o time jogou muito. E o Espinosa já na época também, igual o Tele, ele gosta de um jogo ofensivo. Ele, não digo que gosta de subir bloco, mas o bloco sempre é um bloco compacto, mas gostava de ficar com a bola, de time. Mas a gente sempre gostou de bloco compactado, né? Sempre. Eles criaram as nomenclaturas, mas a gente sabe que todo mundo tem que estar juntinho o tempo todo, tanto na ida quanto na volta, né? Independentemente de nomenclatura, né? As equipes têm que estar muito próximas para diminuir a quantidade de erros e facilitar também até o próprio consumo energético, porque quando você espalha muito time e não tem muita qualidade, vai correr errado pra caramba, né? Você jogou no meio, tu sabe. Né? Mas antigamente o que acontecia? Nós compactávamos, a grande maioria das vezes compactávamos, mas num bloco mais intermediário baixo, porque tinha jogadores reativos, velozes. Então, e além disso, seguinte, a obrigação, porque antigamente tu podia fazer um jogo mais viril, um jogo mais duro, que até levar cartão na época hoje tu leva cartão rapidinho, então já inibe um pouco. 300 câmeras. Não, antigamente tu podia, exatamente, tu podia dar carrinho à vontade, na bola, pegou a bola, segue o jogo, era o jogo mais violento. Libertadores era terrível. Libertadores, Arthur, eu nunca vi Libertadores. Os uruguaios, para mim, eram os mais difíceis. Eu não tinha medo de argentino, mas respeitava muito os uruguaios. Os uruguaios eram muito duros em dividida, não perdiam. Era questão de honra não perder dividida. Estoura a bola, mas não perde dividida. Esse é um termo que eu aprendi até com o Sérgio Ramírez. Mas Sérgio Ramírez, lateral direito, correu atrás dele. Ele falava, era um absurdo a competitividade. Então, aquele time do Grêmio fez um... Porque nós tínhamos aquelas ideias, conceitos... Já que é o futebol moderno hoje, o que nós tínhamos dele um zagueiro volante que saía jogando, que gostava de sair uma bola construída de trás. Parecido com o Figueiredo, assim, o jeitão. Não, mas jogava mais. O Figueiredo era melhor no jogo aéreo, mais no 1-1. O De Leon era mais na construção e nas coberturas. Era um ótimo tipo o Mauro Galvão, né? Tipo o Mauro Galvão, exatamente. Mesmo estilo do Mauro. Mesmo jeito. E o Figueiredo já era mais... O alto, muito forte, e o combate dele 1-1 era mais firme, mais duro, botava respeito, usava o cotovelo. Não era minha época, o Figueiredo, o Antieta também não é do Grêmio na época. Mas estava de perto, né? Estava perto, eu acompanhava, eu assistia esses jogos da época. Bona, eu tive assim, muita vontade de trabalhar lá no Sul, porque a minha maneira de trabalhar sempre foi muito parecida com o pessoal do Sul, de muita pegada. Eu, quando joguei, ninguém me viu jogar, só o Jair Pereira que veio aqui e falou, só eu que te vi jogar, ele me dá até uma moral danada. Mas eu corri igual um doido, sabe? Gostava de correr muito e competir. E eu via o futebol do Sul, assim, eu já como treinador, eu falava, caramba, cara, intensidade alta, a vontade de trabalhar lá, por aqueles campos pesados, eu gostava. Quando eu vi o Dunga dando carrinho, até na mãe dele, escorregando daqui, pegando dali, era um negócio impressionante, né? Então eu sempre quis, aí eu tive uma sondagem do Inter, depois teve uma sondagem do Grêmio, mas não aconteceu. Foi uma certa tristeza não ter trabalhado lá, porque era muito legal. Você, quando saiu de lá, do Grêmio, aí qual foi o caminho que você teve como atleta? Eu falei que foi pro Inter. Depois do Inter. Do Inter, daí, evidente, não. Fiquei 2 anos e meio. Nesse intervalo eu joguei no Curitiba, fui emprestado no Curitiba, e aí depois fui para Portugal. Fui para Portugal, fazer uma experiência em Portugal, o Baidec. O Baidec. O Baidec me chamou para disputar já estava 31, 32 anos, disputei uma Salgueiro na região do Porto. Você gostou de Portugal? Muita chuva, era um estilo gaúchão, né? Peguei no norte de Portugal, muito, muito molhado, chovia muito. Eu trabalhei lá também. A obrigação de usar piton de alumínio, usar trava alta para aqueles jogos, fazer banheira
fazer banheira. Eu fico impressionado com o seguinte, com a evolução da Medicina. Não, a evolução dos treinadores portugueses, né? Não só os treinadores, como os próprios atletas, que hoje a gente tem que ressaltar. A gente tem que saber o que é bom, o que é ruim, o que a gente perdeu. Sim. Nós, como profissionais, perdemos espaço tanto como atleta, como próprio treinadores. E antigamente eu fui para Portugal e a forma como que eles trabalhavam muito pouco, entendeu? Muito pouco, porque a gente trabalhava aqui, a diferença é muito grande, assim, da qualidade dos profissionais. Então, que me lembro muito lá que a gente fazia uma banheira muito quente para recuperação na terça-feira. E eles obrigavam a gente, não, tem que entrar, tem que recuperar. E a banheira era pelando, de pelar. Pô, era difícil a gente conseguir se manter numa água com a temperatura muito alta. Mas num clima de frio, Europa, frio, chuvoso. Então... Mas você já estava meio acostumado, né? Estava acostumado. Eu fiquei uma temporada, voltei, fiz Botafogo, Bahia, assim, em Campeonato Brasileiro Botafogo, 94, 95 Bahia, terminei no Madureira, que costumava fazer times... Madureira sempre fazendo jogadores experientes para comandar e sempre montar times bem competitivos. Sim. E quando eu terminei Madureira, eu já comecei a fazer meu curso de técnico nos FX da Urca, que é de 4 meses, bem interessante, lá com os milico, lá bem bacana, competitivo, com as gaivotas vermelha e azul, técnica, com a categoria de base dos times. A gente treinava a categoria de base de Fluminense e Flamengo, sempre se desafiando um com o outro, mas tudo competitivo, bem bacana. E aí eu já tive a oportunidade, o próprio Madureira já me chamou para disputar o estadual de 97 para 98. E foi bacana, já dei um pontapé bom ali, fizemos um bom estadual, pegamos uma fase classificatória. Já de treinador, né? Hexagonal, classificava 2 de 4 para disputar o Carioca. E nós classificamos nós e o Friburguense, parece, em 97, 98. Eu terminei o estadual, já fiz um Joinville, 2 anos de Joinville, praticamente. Fiquei 2 anos disputando Série B. Eu queria comparar. Isso foi em 98. 98. E nós estamos em 2024. De 98 para cá. Quais são as facilidades que aconteceram com relação a se empregar como treinador ou aumentaram as dificuldades? Qual é a visão que você tem hoje do século XXI com relação ao seu princípio desde 98 como treinador? O que você acha? Hoje nós estamos vivendo um ciclo, uma fase de técnicos assim, muito difícil no futebol brasileiro. Nós temos que reconhecer. Uma boa culpa nós mesmos treinadores, porque é muito difícil um país continental como o nosso a gente agregar. A gente unificar. É difícil, a gente sabe no sul, o cara lá do norte, é difícil tu trocar figurinha, trocar conhecimento, muitas vezes também fomentado muito por uma cultura nossa do país, de uma imprensa que, em vez de criar... Divide, né? Em vez de somar, em procurar acrescentar conhecimento, criava uma rivalidade entre os treinadores. Isso foi São ruim. Paulo era horrível. Isso é ruim. E depois começou os técnicos gaúchos, paulista. Hoje a gente está num processo que eu acho que a gente vai começar a resgatar o que era nosso. Mas a gente sofreu um período aí que a gente está sofrendo. Eu particularmente falo porque eu saí do país, fiquei 7 anos fora, eu perdi mercado, evidente. Eu fiquei 7 anos nos Emirados. E é normal que tu não fica mandando marketing do que aconteceu, o que eu fiz, o que eu não fiz no Munduário, para ficar nesses 7 anos. Tu trabalhou lá, sabe? Tu tem que vencer, tu tem que ganhar, porque senão tu não permanece. Evidente que fragiliza um pouco o teu mercado interno, certo? Então, hoje, o que eu estou vendo? Eu vi um crescimento de um país pequeno, porque eu também trabalhei em Portugal, trabalhei na Ilha da Madeira, no Marítimo. Eu trabalhei no União da Madeira. União da Madeira, exatamente. O Marítimo é melhor. Mas hoje o Marítimo está na B, mas na época o Marítimo estava na Liga, foi bacana, eles aceitaram o treinador, a minha licença toda, foi bem bacana, uma temporada excelente, mas a gente já via o movimento deles de literatura, de periodização tática, de unificação, de integração, de eles se ajudar, deles chegar, um treinador de sair para fora, ir para a China e puxar o treinador português,
diferente do treinador brasileiro, que muito pouco se ajuda, talvez em algumas regiões talvez um pouquinho mais se ajuda, outras nem tanto. Uma literatura, talvez acho que faltou um pouquinho de uma literatura dos grandes treinadores nossos. A gente tem o nosso lado acadêmico que sempre foi ruim. Eu concordo com você. E essa é uma das razões de ter acontecido esse hiato que aconteceu depois de 2014, começaram a verificar o quê? Que didaticamente, pedagogicamente, nós tínhamos um comprometimento negativo. Aí foi quando aconteceu. A Universidade do Porto criou uma série de protocolos, etc, etc, e eles vêm crescendo. Segue teu raciocínio. E evidente que a gente agora está num movimento diferente, já há uns 4, 5 anos a gente vê que tem... Você fez o curso da CBF? Eu não fiz, eu tenho a honorária, né? Eu tenho a honorária, me chamaram já para dar aula lá, para dar curso, infelizmente não encontrei ainda o tempo. Eu fiz o curso nos Emirados, lá eu fiz a licença Pro, porque em 2014 obrigaram todos os treinadores da Liga a fazer o curso. Mas com a honorária você pode trabalhar em qualquer lugar. Com a honorária libera em qualquer lugar. Mas foi bem bacana lá, foi 3 módulos de 15 dias, estava eu, Caio Júnior, Paulo Comelli e os 3 técnicos brasileiros na época. Mas foi interessante assim, a troca de conhecimentos. Você chegou em Dubai? Você ficou... 2009, eu saí do Bahia aqui, eu tinha feito um Bahia 2009, eu renovei meu contrato no Bahia para continuar para 2010, quando houve uma proposta de 5 meses nos Emirados, ao Shabab Club. O time não era o time do Cerezo, estava vindo de uma situação de título brasileiro no ano anterior, estava numa zona de perigo no ano seguinte. Então não estava... Mas foi bem bacana, a integração foi muito rápida, levei a comissão, já conseguimos resgatar o time em 6º lugar na tabela e fomos para a final da Presidente Cup, que é a principal, que é a Copa do Brasil, dos Emirados, né, que é a principal torneio que tem dos Emirados. E aí já renovei por 2 anos. Eu fui numa final contra o Sharjah, que você trabalhou lá também. Sim. Aí foi um jogo assim engraçado. A gente não tinha estrangeiro na época. Nessa época minha primeira passagem na Luaça, que para o internauta que não sabe é Shabab, Al Ain, Al Warda, esses são clubes de ponta. Al Nasser, Al Luaça são times de ponta de peso nos Emirados, certo? Al Jazeera, que você trabalhou também. São clubes assim grandes dentro do país. Então, quando nós chegamos na final lá, o que aconteceu? Nós fomos disputar com o Sharjah, e aí nós estávamos perdendo 2-0, aí a gente conseguiu fazer algumas coisas lá, então chegamos a 2-2, aí foi para o extra time, né, para prorrogação. E era morte súbita. Aí aconteceu um lance engraçado, porque, rapaz, aquele dia eu fiquei assim... Pensa num cara decepcionado, fui eu. Rapaz, nós fizemos um sacrifício para empatar o jogo. A gente teve a posse de bola, a umidade relativa do ar lá é muito alta, em maio, calor danado. Muito. E eu falei, fica com ela que os caras não aguentavam nem andar mais, eles pararam para assistir o jogo. Aí no meio do campo ali, nós erramos uma bola, aí o cara pegou desesperado, deu um bico para frente. Aí tinha um zagueiro, que eu não sei se você chegou a conhecer, Ismail Rashid, um escuro alto, canhoto, que jogava agora na seleção, foi manager da seleção dos Emirados. Talvez você lembre quem é, assim, você não pode lembrar o nome, mas a pessoa você vai saber quem é. Aí o Ismail correu de costas. Eu sempre digo que zagueiro não dá para correr de costas. É tão difícil correr de costas que não existe teste para correr de costas. Aí eu falei, tem que virar de lado e se deslocar, né? Mas ele foi correndo de costas, o cara correu em direção ao gol, ele correndo de costas, a bola passou, quicou, o meu goleiro saiu, ele correndo, ele meteu o braço na bola, jogou ela lá dentro do gol e acabou o jogo. Eu fiquei perdi o título. Rapaz, me deu um desespero tão grande. Uma das coisas boas do futebol moderno é que hoje tu pode trabalhar o gestual, né? Nós temos que trabalhar o gestual, ensinar a zagueira a correr para trás. Hoje tu tem que treinar isso. E isso é do futebol moderno. Antigamente a gente não treinava. A gente até falava para estar correndo errado, mas não dizia como tinha que correr. Que a bola coberta e descoberta que é a referência. O adversário está com bola, tu posiciona sempre para o lado contrário de onde é que está a bola para correr já
prontidão junto com o atacante e ganhar velocidade. Então tem coisas boas do futebol moderno, mas tem coisas que O que você acha eu não que... gosto, por exemplo, futebol moderno, por exemplo, eu não gosto controle de treinamento. Isso não, aquela coisa estão seguinte, limitando, né? O que te limita? Te limita o seguinte, então vai todo mundo correr igual, não vai ter diferença. Um dia eu aprendi com um preparador físico, e muito famoso na época até, não vou citar, senão vou cometer injustiça. Sim, ele falou o seguinte: Paulo, todo mundo faz intervalo. A diferença do meu intervalo é dar mais resultado. Eu disse, pô, como é que um time consegue... É que eu dou o tempo de recuperação meu, é diferente dos outros. Eu dou um tempo menor de recuperação. Enquanto todo mundo dá o tiro, não dá 1 minuto para recuperar, 30 segundos, eu dou 15 segundos, já tem que dar outro tiro. Então, estou automativo, uma situação bem de intensidade de jogo, que o jogo pede isso. Ele não te dá 1 minuto, às vezes, para descansar. Aí ele treinava assim? Ele treinava assim. E lesionava? Não, de jeito nenhum, não machucava. E conseguia manter os caras, botava o nível de recuperação. De recuperação mais curto, dava o time mais intenso, a intensidade. Ô, isso que você está falando é um negócio interessante, sabe por quê? Porque mexe muito com a parte fisiológica e neuromuscular. E eu sempre falei o seguinte, por exemplo, eu já tive assim um fisiologista ou outro que às vezes tentava, mas não dava. Na primeira reunião eu dizia para eles, olha, eu quero só que você me dê os dados. Exatamente. Me dá os dados, que daqui eu vou desenvolver meu trabalho. Claro. Porque também a condição que a gente chegou, que não dava nem para ele falar nada. Por quê? Porque a gente colocava determinados argumentos para eles que ficava impossível. Por exemplo, você dá um chute forte na bola, no treino, uma bola parada, por exemplo, em vez de você bater forte nela, você bate ela localizada, colocada, para você pegar a técnica, você usa a parte da alavanca, a física te mostra isso. Agora, se você ficar batendo forte, você não pode dar 30 chutes. Então, se eu uso só a alavanca, por exemplo, o movimento gestual do voleibol, você fica repetindo o toque, daqui a pouco ele sai naturalmente. Se você quiser anular a repetição, fatalmente você vai ter uma qualidade técnica inferior. Claro. Porque o Oscar mesmo fala isso, que ele arremessava mais de 100 vezes por dia. Sim. Sei lá quantas vezes ele arremessava. Então, era o quê? Na alavanca. Então, existe o chute, que você usa a parte da alavanca, e tem o chute muscular, que esse você deixa para o jogo. Então, assim, eu dizia isso para os fisiologistas, cara, não se preocupa, ele pode bater controle, 30, 40 é o seguinte, faltas. Cara, o profissional fisiologista, ele não tem, ele tem o dia a dia, mas não tem o campo, ele não tem experiência. Eu já entreguei o meu time. Bate muito de frente. Eu já entreguei lá nos Emirados, eu estava justamente nessa questão de ir para uma final de campeonato. Mas sabe que o calendário nos Emirados é tranquilo. Tu joga a cada 10 dias, é tranquilo, um calendário tranquilo. Seleção, e aí eu gosto das informações. Aí começava aquele exame de sangue para ver, você está cansado, você não está. É relativo, isso é muito relativo. Os atletas, eles querem todos treinar, entendeu? E tu tem como controlar. Eu não sou de ficar, o cara de 35 anos, vou treinar ele no limite e exigir um tempo maior. Claro que não, vou ter... agora não tem o cara com o computador lá, daí o cara aumentou, ultrapassou o batimento. Isso não existe, cara. Entendeu? Tu tem que ter um controle, cara. E o controle da tua experiência, do teu treino ali, dá o tempo de recuperação certo, vai lá, faz, mas não interferir no teu trabalho. Aí tu fiquei na mão do fisiologista quando chegou. Destreinou o time perdeu a intensidade. Chegou na final, correu um primeiro tempo relativamente bem. Ó, o Shabab. E perdi no segundo tempo e de virada ainda 2-1. O que faltou? Faltou treino, faltou pulmão para buscar manter o ritmo do primeiro tempo que faltou. E era uma final. O fisiologista era local? Era do clube, contratado pelo clube. Era europeu, mas tinha. Então, sabe como trabalha. Se tu não tem a tua equipe de confiança e isso... Você levou quantos quando você foi? No começo tu leva pouco, né? Quando o teu trabalho começa a firmar, eu cheguei a ter 8. No Jazira tinha 8 profissionais. No Charja 7, né? O Márcio Sabino, maravilhoso. Trabalhou comigo no Luaça também. Foi maravilhoso na minha passagem nos Emirados. Até eu queria levar ele para o Jazira, ele não quis.
Eu consegui um aumento para ele no Shabab. Ele permaneceu no Shabab, ele não quis ir para o Jazeera, ele quis ficar numa situação mais tranquila em Dubai. Porque não tá quis, morando lá, né? E não quis ir Tá para lá Abu Dhabi. até hoje, Márcio. Mas tá em outros clubes, mas está por lá também. Sempre ajudando, sempre ajudando. Então, mas te perguntar, e a tua passagem no Palmeiras como treinador, como é que foi? Palmeiras, treinador, peguei o Palmeiras, cara, internamente foi maravilhosa. Qual foi o Arthur. ano? Foi Palmeiras 2004. Eu era o 5º treinador em maio ou abril. Era cada mês tinha um treinador. Num ano, no ano. Depois veio o Leão, que foi o 6º, e aí foi a temporada toda. Mas assim, em termos de ambiente, foi tudo. Foi um ano, era um ano terrível. Era cada ano. Qual era o time, assim, começou o Candinho, e depois aí ficava um da casa. Eu nem lembro. Teve uns 6, terminou com o Leão, que foi o 6º da época. Mas você lembra dos atletas? Eu lembro a grande maioria, mas é que o ambiente que eu fiquei do Palmeiras, assim, interno, foi maravilhoso. Arthur, eu também não me preservei em termos de imprensa, né? Porque eu quis enfrentar o seguinte, sempre achei que o marketing seria o meu resultado, o trabalho de campo. Não é assim. E eu não me preparei para enfrentar a imprensa de São Paulo. Você tem que ter assessoria. Assessoria. Eu fui sem assessoria, ninguém me ajudou. Porque o time ganhava, os caras iam e enalteciam os atletas. Quando perdia, me massacravam. Então eu entrava jogo lá, a torcida gritando, Leão, Leão. Eu tranquilo, ia pro jogo, foi uma pressão muito grande. Mas conseguimos... eu acho que terminei o Paulista, nós disputamos a Libertadores, classificamos a primeira fase da Libertadores e fomos para o mata-mata enfrentar logo na primeira fase, nas oitavas, o São Paulo do Muricy Ramalho, que foi campeão da Libertadores. Fizemos 2 grandes jogos com o Palmeiras, maravilhosos, 2 jogos fantásticos, assim, o Palmeiras jogando muito. Eu adaptei uma plataforma no 3, tinha o Lúcio no 3-5-2, com o Lúcio na esquerda, o Alceu pela direita. Conhecido, o Gamarra estava chegando na época, aí tinha o Juninho Paulista, o Pedrinho. O Pedrinho machucava bastante na época, conseguia levantar. Né? Que jogador, meu Deus do céu, que craque de bola, jogador leve demais. Eu tinha o Washington centroavante, o Marcos era o goleiro. Eu jogava com 3 zagueiros, o Nem era um dos zagueiros, Glauber. São Paulo, né? Glauber, não era aquele Nem, era o Nem pretinho que jogou no Bahia depois. Tá. Era o Glauber, um zagueiro canhoto que tinha pela esquerda, e o Gamarra fazia mais o centro. E o volante era o Magrão trabalhava no centro. E aí tinha o Marcinho também, que era um meio campo, o Marcinho que hoje é treinador do Ituano. Na frente daí era o Washington e o Pedrinho. O Washington e o Pedrinho. O time era bom. E foi encaixando. Aí fomos eliminados. Aí depois aí eu saí. Mas fiquei 5, 6 meses. Mas aí, olha só, o Buana, uma coisa que me deixa assim contrariada no Brasil, que são 5 meses para você começar. Eu estava vendo agora a entrevista da Leila, presidente do Palmeiras, a quem eu reputo como uma presidente realmente eficiente. O marido dela, dono da empresa que patrocina, eu não sei, não me lembro, Gafisa, sei lá, não sei se é isso. E ela, rapaz, ela deu uma entrevista hoje. Primeiro ela reuniu tudo quanto era repórter mulher, não tinha um homem. Antes de vir para cá para o programa, eu estava dando uma analisada. Ela tem assim uns conceitos muito verdadeiros e muito diretos. Ela está se posicionando como uma gestora um tanto quanto diferenciada, porque, primeiro, ela é bem frontal quando tem questões assim com torcida. Ela diz, não, torcedor é lá. Aqui é clube, vai virar empresa? Já é uma empresa. Ela é bem direta nas coisas que ela fala. Ela renovou o contrato dele, do Abel Ferreira agora, até 27. E eu vejo assim, com bons olhos, esse tipo de gestão, entendeu? Muito transparente. Ela falou, a gente tem que abrir. Por exemplo, se eu faço se eu faço aqui um contrato com uma empresa X, nós temos que abrir quais são os valores, o que está entrando, o que está saindo. Olha a diferença. Isso é um negócio muito sério. Ou seja, você trabalhar como profissional com um presidente com esse raciocínio, a chance de você sair é pequena, porque vão te dar o respaldo que você precisa e o tempo que você necessita. Concorda?
Concordo com o tempo e principalmente tu vai conseguir aquilo que é importante. A gente sabe que resultado é fundamental, Tem que independente. ganhar. Tem que ganhar. Nossa profissão, por mais que a gente encontre grandes profissionais, grandes presidentes, hoje o gestor de um clube tem uma importância muito grande. Eu acho que o executivo também do clube, hoje, o braço direito do presidente, eu acho que é de uma importância maior, principalmente nesse momento do futebol brasileiro. E até eu coloco uma situação, hoje está um processo inverso. Hoje o futebol brasileiro está conseguindo trazer grandes treinadores de outros países, porque está pagando bem. Hoje o Brasil está pagando... no nosso tempo, com início como treinador, era impossível vir um treinador do exterior vir trabalhar. Eu falava com os treinadores portugueses, na época eles falavam, o próprio Peceiro falou para mim, pô, Paulo, é difícil eu trabalhar no Brasil, até porque não tem quando vocês pagam um pouco, e a gente sabe que perdeu lá, tu não pode nem sair no shopping, a pressão é muito grande. Mas essas administrações assim vitoriosas, como está sendo nesse momento, acho que é tudo fruto de um coletivo, né? O Palmeiras já vem trabalhando já há um bom tempo com uma visão empresarial dentro do Palmeiras com muita eficiência, né? Como é que você vê o Flamengo hoje? Qual é a tua ótica do Flamengo hoje? Você está morando no Rio de Janeiro, você Sim. acompanha mais próximo. Qual é a visão que você tem da gestão? Eu achei só que no passado o Flamengo subestimou um pouco o futebol brasileiro, né? Entendeu? Em termos de planejamento de trabalho, entendeu? Porque o Flamengo hoje é uma potência financeira, né? Hoje o Flamengo está conseguindo trazer jogador que ele pode trazer e pode pagar. Então isso é uma vantagem muito grande em relação aos... Acho que de uma forma geral. O De La Cruz, 80 milhões. Está conseguindo. Antigamente a gente não competia com Boca e River. Hoje na América do Sul, o Flamengo e os times brasileiros estão muito, muito fortes. Então, o problema às vezes é a vaidade só do Flamengo. Porque eles trabalharam, ninguém conquista o que eles conquistaram sem ter competência, que eu acho que já vem desde o antigo presidente, que primeiro pensou em sanear as finanças, que foi o Eduardo de Mello. Ele entrou e disse, não vou fazer muito futebol, mas vou organizar o clube. Hoje o Flamengo é um clube organizado, é um clube que tem uma estrutura fantástica, que tem um Você já foi lá no Ninho já do Urubu? já fui, já Quem conheci. você achou? Maravilhoso. Hoje nível Europa melhor que eu fui no Bayern de Munique, lá vi o treino do Guardiola e o Ninho do Urubu tá... Porra, O que você achou do treino do Guardiola? muito bacana. Bem compartilhado, bem daquilo que eu falo. É muito intenso, mas dividido assim, o tempo... Deu para analisar Porque bem. Uma hora e meia? Não, em termos de volume, assim, ele deixou ver até os últimos 20 minutos, ele baixa o preto, e aí os convidados, aí todos têm que sair. Eu fui convidado do Rafinha, Davi Luiz, tinha os brasileiros que jogavam na época no Bayern. Mas ele começou... bem periodizando, começou com um quadradinho dentro do modelo dele, 8-3 joker, 8 contra 8, 3 joker, depois finalizou um pouquinho num outro segundo campo, e depois o Rafinha falou, não pensa que tu vai ver 10 contra 10 aqui, que tu não vai ver. Ele fez 10 contra 10. Fez? Mas só que fez 10 contra 10 na seguinte situação. Com o campo cada menor, 10, né? Não, campo aberto, 10 para 10, só que ele fazia cada 10 minutos e parava. E aí dava uma orientação, tipo de bloco de marcação, pressão média, alta. Vamos pressionar alta, vamos botar o bloco. Ok, parava 10 minutos no cronômetro. Isso eu concordo. Também. Concordo, parar o treino, dar uma água, vamos botar Hidrata, energia lá para cima. Isso aí eu gosto. Aí vai, agora vamos o seguinte, trocou algumas peças, vamos fazer... Segura um pouco o bloco. Vamos trabalhar um pouquinho o bloco mais baixo. Aí trabalhou 3 tipos de situações aí que deu para analisar mais na questão de organização ofensiva. Você assistiu? Organização ofensiva. Esse foi um treino. Aí no final foi bola parada, né? Na fase de jogo de bola parada, aí ele fechou, aí ele foi... Normalmente a bola em movimento, jogada ensaiada, ele não deixou... Mas assim, um treino que era 2-3 dias antes de um jogo, assim, com volume bom, a temperatura tranquila, 24 graus, tranquilo, então... boa intensidade, muita qualidade, né? Muita qualidade. Isso é bacana que ele conseguiu fazer a escola do futebol brasileiro. Eles conseguiram, com a ideia dele, colocando as ideias e os treinamentos e os conceitos que ele tem, conseguiu para mim hoje... Qual o treinador que mais chama a tua atenção? Sem dúvida. Ele é impressionante porque
as ideias que ele tem. Hoje esse jogo posicional dele, ele está adaptando um setor, uma organização defensiva mais forte. Antigamente ele arriscava muito e ele perdeu muito em algumas competições, principalmente no Bayern de Munique, arriscando demais, como o Diniz às vezes arrisca no jogo funcional dele. No jogo posicional, às vezes, ele descobriu um pouco a fase defensiva, a transição defensiva deles. Hoje não, ele está ajustando mais com o que? Ele está, às vezes, deixando 4 zagueiros, 3 zagueiros, mas botando os caras que recuperam bola mais no centro de campo, ou os zagueiros jogando um pouquinho mais adiantado como volante. Stone joga como volante, às vezes é zagueiro de origem. Uhum. Mas o conceito dele de organização ofensiva, de estar com bola o tempo todo, a pressão pós-perda dele é fantástica, é organizada, não é uma coisa seguinte, todo mundo na bola, não. É um na bola, o outro marca o espaço, não deixa... Então é muito difícil tu sair a aula que ele deu no jogo contra o Fluminense, que o time do Fluminense é um time que sabe jogar sendo pressionado. Sai da pressão com qualidade. E o Fluminense jogou 15 minutos, 20 e não conseguiu jogar mais. Muito difícil jogar porque eles ficam ali numa intensidade de manter. Mas tem um detalhe, né, Bona, que eu vejo, assim, o nível de inteligência de jogo dos caras é muito alto. É verdade. O nível de percepção, eu costumo dizer o seguinte, nós somos treinados aqui no Brasil com meninos que vêm de uma classe social totalmente desprivilegiada. E enquanto que na Europa, eu já estive na Europa várias vezes fazendo pré-temporada, você também, você sabe que as crianças lá estão indo para a escola, todo uniformizadozinho, bonitinho, e vem para a hora do treino, tudo organizado. É diferente. Tem um banco de escola, inclusive, para induzir o cérebro deles a ter um aprendizado melhor, porque tem uma alimentação melhor, melhora a sua parte de oxigenação. Então, eu vejo assim que a nossa vantagem sempre foi o improviso. E agora, com o futebol moderno integrado, de uma forma geral, globalizado, ele está muito parecido em todos os lugares. Como é que você vê isso? Você acha que a gente está tentando copiar o europeu? Você acha que o fato de ser moderno, mas a gente não pode perder as nossas características? Como é que você vê essa situação de hoje do futebol brasileiro? Eu fiquei muito feliz quando o Diniz assumiu, porque o estilo do Diniz é bem a cara do futebol brasileiro, né? É aquela coisa de aqui não ter tempo, não veio o resultado, enfim. Agora vamos acreditar que o Dorival vai dar essa cara, e com certeza vai. Nós temos que evoluir a questão da essência do nosso futebol brasileiro. A gente não pode desperdiçar o último terço nosso. O último terço brasileiro, são poucos jogadores que têm o último terço nosso. O drible, às vezes a tomada de decisão, ainda nós precisamos amadurecer um pouquinho mais. Tomada de decisão é o entender o jogo, é o conhecimento, a inteligência do atleta. Isso aí a gente vai ter que ser orientado muito na base. Eu acho que isso aí é de 14 a 18 anos que ele já tem que entender o que significa jogar sem bola, o que significa jogar com a bola, a hora do drible, aonde tem que ser o drible, aquele terço final. Eu incentivo muito o drible no terço final. Enfim, e isso nós perdemos um pouquinho. Então, nós estamos ainda procurando uma identidade que ela foi... eu achei que o trabalho do Tite em 8 anos foi excelente, cara. Foi excelente, eu acompanhei todos os detalhezinhos, toda a comissão técnica do Tite, do que foi... E os resultados, ele entregou todos os resultados. Não jogou contra as grandes seleções? Não jogou, mas... Hoje o Brasil não joga contra as grandes seleções e sofre com a Venezuela. Hoje o futebol evoluiu muito, cara. Quando é que tu ia imaginar que o Japão tá jogando essa bola que o Japão joga hoje? A Venezuela fosse jogar essa bola que tá jogando. E hoje a Venezuela cheia com uma ideia de jogo, cheia de conceitos. A Arábia Saudita ganhando da Argentina. A Arábia Saudita ganhando da Argentina. Ali foi um marco, mas né? Essa globalização hoje é o que está acontecendo. E nós, que já fomos o país do futebol, estamos sofrendo, cara. E me surpreende muito. Um país que está me surpreendendo, que para mim era um dos favoritos para ganhar a Copa, junto com o Brasil, era Portugal. Porque tu vê grandes jogadores portugueses se destacando no mundo todo. Então, o que eu posso te falar é o seguinte, que nós temos recurso humano. Nós precisamos, talvez, fazer uma revisão na nossa categoria de base, em termos de ensinamento. Aí que é o X da questão. Por isso que eu te perguntei, exatamente por isso. O que está acontecendo, eu não consigo acompanhar. Eu vejo futebol
mais a nível de Campeonato Brasileiro. Sim. É muito difícil ver jogo de base, mas eu vejo que na base já tem alguns jogos que eu vejo, já tem os conceitos pré-estabelecidos, tu vê o time já com ideia de jogo, já praticando o futebol moderno, do que a gente quer, o goleiro jogando com o pé, eu sou a favor, tem que jogar, tem que treinar, tem que se atualizar. Agora, nós ainda estamos sofrendo em termos de seleção. É um momento que nós estamos sofrendo tanto na questão seleção brasileira como na questão de técnicos. E a expectativa é que a gente consiga, com técnico brasileiro, ganhar uma Copa do Mundo, porque toda vez que a gente entra desacreditado numa seleção, a gente surpreende. Sempre foi assim. Sempre, quando a gente entra favorito... Eu fiz um comentário a gente entra favorito, o Tite isso. Agora nós estávamos com uma invencibilidade muito boa, o trabalho foi muito bem, e a gente acompanhou, eu via a forma como eles estudavam. 3 semanas antes da Copa, eu vi o Tite reunido com toda a comissão, estudando lá o grupo deles, todos os jogadores bacanas lá na CBF, então tudo esquema. Mas o futebol é aquela coisa, a bola tem que entrar, né, cara? Não adianta, tem um detalhezinho. A gente fica muito na mão, você pode fazer a estrutura do jogo muito bem montada, construção, a engenharia, mas as decisões são individuais. As tomadas de decisões a tomada de decisão, como a gente sempre fala, ela depende muito do momento do atleta. Você já pegou algum atleta com depressão? Já. Muitos? Já. Alguns, nesse momento está acontecendo com uma forma... Antigamente, depressão não existia. A gente era triste, né? Mas não ficava depressivo. Hoje, qualquer tristeza, o cara está deprimido, né? Eu estou tocando nesse assunto, sabe por quê? Porque, veja bem, eu vou entrar numa área agora do treinador. Eu queria, antes de falar do treinador, agradecer mais uma vez ao Murilo e à HomeBet, com o meu querido Wellington, pela força que ele dá aqui no nosso podcast Fala Treinador. Tá ele ali, ó. Ele e o irmão dele, o Douglas. Te apresentar, esses caras são gente boa demais. Então, com relação ao que eu ia te falar sobre as metodologias que estão sendo criadas agora, eu acho que elas estão interferindo muito no seguinte aspecto. Eu tive acompanhando alguns profissionais trabalhando nas categorias de 11, 12, 13, 14, 15, nessa sequência aí. E eu estou vendo que o pessoal está querendo antecipar, está querendo dar uma mentalidade para um garoto de 12 anos, 13 anos, já com treinamentos específicos, querendo já que ele se torne um cara tático. Eu não concordo, porque você tem um desenvolvimento hormonal, você tem que confiar na pré-adolescência, isso tudo vão acontecendo etapas na vida do desenvolvimento do jovem. E tem um porém aqui que é o mais importante, é o que acontece dentro das casas desses atletas. Porque tem muitos pais que se separam, isso aqui é um problema sério, é um problema socioeducacional, e essa separação aqui, o garoto vai às vezes morar com a mãe que tem um padrasto que não gosta do garoto, e aí tem o futebol que é a válvula de escape. Então, na minha maneira de ver, o que eu gostaria de saber a sua opinião, os nossos profissionais eles têm que ser preparados para conduzir esse trabalho como um sociólogo também, não só como um pedagogo. Como um treinador é o outro ponto, mas o ponto principal para mim é como você conhecer o que acontece nas casas para que ele possa desenvolver um trabalho de confiança e de desenvolvimento intelectual dos atletas, porque a depressão ela começa justamente dentro de casa, quando existe briga entre pai e mãe, o desentendimento, quando não existe um perfil religioso também, que eu acho que ajuda muito. Você pode ver que ninguém fala de religião em futebol, mas você sabe muito bem que todo time que antes de entrar no campo faz o quê? Faz uma rodinha e todo mundo ora. E aí quando termina, às vezes ora e agradece. Aí às vezes sai o gol, o cara levanta o dedo, mas é um tema que ninguém fala no futebol. Então a pergunta é para você, o que você acha disso que eu estou dizendo com relação à formação de base, embora você não acompanhe, mas você não acha que esse é um embrião que tem que ser muito bem lapidado para que a gente possa voltar a se ter a hegemonia que nós sempre tivemos? Sem dúvida. Eu acho que os grandes clubes de futebol brasileiro, hoje, por mais que eles estão encontrando soluções em contratações, eu acho que olhar para dentro de si, olhar para dentro da base é fundamental. Saber buscar uma safra boa. E eu posso falar da questão da época em que eu
trabalhei no Grêmio com 15, 16, 17 anos, 18 até 19, morávamos juntos. Praticamente uma família, dentro de uma concentração onde moram 20 atletas. E ali tu tinha uma relação, tu tinha um relacionamento de amizade, tu tinha um comportamento que tu tinha que ter dentro do treinamento. E já o clube te colocando as normas e as regras e a conduta que tu tem que exercer com uma forma rígida. Eu sei que hoje está muito mimimi. Hoje o menino com 13, 14 anos, ele já tem empresário, ele já ganha um carro, ele já ganha dinheiro, o pai já ganha uma casa. Na época nós não tínhamos isso. Pô, mas eles estão comprando o direito do garoto ser feliz, você não acha? Porque eu digo assim, eu não estou fazendo uma crítica ao empresário, não, porque eu ainda preciso trazer um empresário aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Mas deixa numa zona muito confortável, o cara com 14 anos já, ele tem que saber que ele vai ter que trilhar, não pode quebrar etapa, ele vai ter que trilhar um segmento na carreira em que ele vai saber quando chegar no profissional que vai ser o grande desafio dele. Então ele vai ter etapas a ser cumpridas e amadurecimento para quando chegar lá saber vencer o desafio, que é um grande desafio. Porque a gente sabe de 40 atletas que são dentro de um clube de formação, 4, 5 que sobem profissional, o restante vai ser emprestado e segue a vida, vai para outros clubes. É muito difícil tu conseguir formar 20 atletas. Evidente que se começa muito cedo hoje o trabalho de tático. Eu sou muito franco. Acho que tu tem que ter um equilíbrio nessa questão de saber o seguinte: tem que ter um pouco de ensinamento, colocar um pouco da responsabilidade tática deles aprender para não ficar totalmente fora do que está acontecendo. Fica disforme, desorganizado. Desorganizado, exatamente. Mas tem que também dar liberdade, deixar alguns tipos de treinamento, de chegar o seguinte: hoje vamos fazer um tipo de treinamento diferente para dar um pouquinho, tirar esse peso, porque vai chegar numa época em que ele vai ficar saturado de tantas informações lá na frente. A saturação pode atrapalhar o desenvolvimento de uma carreira. A gente enfrenta hoje futebol profissional muitos atletas que já tiveram depressão, que estão com problemas e tu tem que atacar direto. Eu, pessoalmente, como treinador, que sou uma figura principal, mesmo tendo, às vezes, um psicólogo dentro do clube, um sociólogo, porque hoje nós temos Arthur, nós temos uma rede social hoje que é perigosa demais para o atleta, cara. Porque antigamente, quando nós jogávamos, a gente tinha a informação sobre como nós nos comportávamos no campo no dia seguinte. Hoje tu sai do jogo, dentro do vestiário, tu já está online sendo criticado, online sendo elogiado. Então, isso é terrível para o atleta, porque tu está passando ainda informação pós-jogo, o atleta ele já está olhando o que estão falando dele, ou o torcida, o comentarista. Então, a rede social é uma coisa que os clubes têm que se preocupar muito hoje. Tem que colocar um psicólogo para trabalhar. Os pais têm que ajudar também. Os pais têm que ajudar, mas principalmente o clube. No último clube que eu tive, no Clube do Remo, a gente trabalhou em cima disso, porque é um clube de massa. É um clube que tem uma torcida gigantesca. Eu trabalhei já lá. E tem uma pressão muito forte. Não dá pra andar na rua, não. Quem joga no Remo joga no Flamengo. Eu sei disso, porque a torcida ela é exigente, ela quer ver o time no lugar que merece. Então é muito emocional. E tu sabe que o futebol hoje, o treinador ele trabalha muito em cima de uma construção de confiança. E a construção de confiança ela vem como? É o trabalho do dia a dia, é naquele trabalho tático que você faz, é no trabalho físico, é na tua ideia, no conceito de treinamento, no teu princípio de propensão ali que tu fica repetindo o tempo todo em cima do modelo de jogo que tu está fazendo para ele poder te entregar resultado. E daqui a pouco um simples comentário acaba com o teu atleta, acaba com o trabalho teu. Então, esse acompanhamento ele é importante hoje, esse profissional ele é importante. Eu acho que faz parte de uma gestão, acho que tem grandes treinadores que estão tendo muito sucesso, porque estão conseguindo detectar isso, estão conseguindo bloquear, defendendo muito o atleta. Isso é importante. Eu cito o Renato Gaúcho. O Renato é um cara que consegue, ele consegue trazer o grupo para ele, porque ele consegue ter essa sensibilidade de saber controlar, saber onde é que está o problema, saber o atleta que está com problema, e ele vai lá e abraça a causa. Isso sempre foi assim. Então, isso faz parte da gestão. Hoje, um treinador ser completo, ele tem que ter o trabalho, ele tem que ter conhecimento, tem que ter conteúdo,
tem que ter essa gestão, tem que ser firme. Então, e para isso, esse momento, nós temos grandes treinadores nesse perfil. Eu ia te perguntar o seguinte, você está numa, assim, a sua geração é muito próxima da minha, eu sou mais velho que você, sou mais à frente, mas elas são próximas, de 10 anos, 7 anos, 5, 6 anos, a gente viu as mesmas coisas. Muita gente pergunta assim, hoje o Pelé não jogaria hoje. Eu acredito que você não tenha visto o Pelé, não sei, você é mais novo que eu vi. Eu vi o Pelé jogar, eu vi jogar, mas não joguei contra. Então, nem queria, né? Eu vi jogar. Marcar o Zico já era difícil. Não é? Porra, caramba, o Zico o Pelé disse que ele foi o melhor depois dele. E aí, o Zico para mim foi o melhor. Eu joguei contra também, não era fácil não. Então, assim, qual é o que você vê de moderno hoje que facilita e o que dificulta hoje? O seu trabalho, por exemplo. O que o moderno te ajuda e o que é o que não é tão moderno, mas que te facilita? Qual é a diferença que existe do século XXI para o século XX? Como é que você vê? Porque você trabalhou nesses dois períodos. Você começou em 98, 97, como treinador, e nós estamos em 2024, você já tem mais de quase 30 clubes no seu currículo. E o que você vê? O que você mudou? A sua maneira, os seus conceitos, o que eles mudaram do período dos anos 90 para cá? Tudo, cara. Mudou muita coisa. Treinamento, a nossa a forma de enxergar o jogo, tudo vai evoluindo. Hoje você não pode ficar refém. Antigamente a gente conseguia, 20 anos atrás, montar uma plataforma de jogo e ficar refém daquela plataforma que o time ia dar sucesso porque ninguém te estudava tanto, ninguém te analisava tanto, que cedo não neutralizava aquela plataforma. Levava 1, 2 anos, você conseguia se manter jogando naquela plataforma, com aquele modelo, aquela forma de atuar, que não teria problema. Hoje não, hoje tu tem 2 meses, os caras já descobrem, então isso é uma dificuldade, acho que para todo treinador, e é uma evolução, sem sombra de dúvida, que todo treinador tem que ter, começar o trabalho, tem que ser um camaleão em termos de ideias, tu tem que estar sendo extremamente, todo dia pensando, vivendo futebol cada dia, tu não pode pensar que futebol só se trabalha até às 6 horas da tarde, e depois a partir das 6, não, quem pensa isso está fora, tu tem que viver 24 horas, porque tu tem que estar em cima do conceito, tu tem que se cercar de grandes profissionais que tem muito de gente capacitada, que te dão o suporte, que te dão o alicerce de você conseguir desenvolver aquela ideia que você quer de jogo. Porque hoje eu tenho uma forma, e normalmente eu coloco nas minhas equipes como é que eu gosto de atacar. Eu gosto de atacar com 2 ou com 3, dependendo da característica, dependendo do time, a cultura do time. Vamos de 2 por trás, com construção, o goleiro jogando também para dar superioridade defensiva, e vamos lá, vamos construir, vamos chegar com bola, vamos fazer um jogo, às vezes um jogo posicional é interessante, eu gosto de atacar bem amplitude, ver os meus times, normalmente é lado de campo, gosto dos corredores interiores quando tem bons jogadores tecnicamente, porque hoje a gente sabe que o futebol moderno hoje está muito dinâmico, e aqueles camisa 10 que existiam antigamente hoje estão perdendo espaço, porque a gente está procurando fechamento de espaço, estamos procurando marcação-pressão, e aí o 10 não ajuda, o 10 pensador que pensa o jogo. Aí o que acontece? Hoje o time está pensando o jogo. Hoje quem está pensando o jogo é o time todo, tem que pensar o jogo, não é só o camisa 10 que tem que pensar o jogo. Então essa figura está perdendo um pouco de espaço dentro da... Então é uma coisa que a gente analisa, e dentro da cultura, dentro do campeonato que tu vai disputar, dentro do que você tem como material humano, eu acho que tu não pode ter convicção em cima do modelo, a hora do teu repertório ofensivo, trabalhar insistentemente, acreditar no teu modelo, do jeito que tu vai ter teu repertório, e no dia a dia, isso que dá confiança para o atleta, ele saber, opa, o cara, eu não gostei dessa jogadinha, ultrapassagem, esse princípio ofensivo aí não tá legal, mas daqui a pouco ele começa a acreditar, porque a bola começa a nascer, o caminho do gol está por ali, e começa a acreditar, e a repetição, o princípio da propensão, é fazer sempre aquilo que tu imagina, saber que é importante demais
jogar com bola é ótimo, tu ser um time que construa bem, que chegue bem organizado na frente, mas a tua organização defensiva. Eu acho que uma coisa que está pesando muito, eu começo a analisar, por exemplo, toda vez que eu observei naqueles grandes times, tanto são o Palmeiras e Flamengo hoje, que se mantiveram numa regularidade, onde toda vez que as equipes adversárias fizeram uma marcação quase que encaixada, com encaixes médios, dificultou. Com encaixes médios, se tu analisar, encaixes médios que se desorganizam um pouco. Se desorganizam muito, às vezes, porque tu tem que fazer um encaixe média de 10, 15, 20 metros, às vezes até mais, 30 metros, mas tu não deixa essas equipes com potencial jogar entre linhas, fazer aquele jogo de zona, onde são importantes de construção. Te envolve, né? Então eu vejo que esses times com intensidade de marca, principalmente zona centro e já no início competitivo, criando dificuldade, são as equipes que eu consegui ter êxito em cima. O próprio Fluminense ganhou alguns jogos do Flamengo no início com esse tipo de pegada, assim, uma pegada mais com encaixes, você pega esse aqui, pega os jogadores mais importantes em espaço curto, sem perder a organização e principalmente sem bola. Isso exige muito. E muito treino. Antigamente, você disse que gosta de time de pegada. Antigamente, a gente aprendia muito esse tipo de... Antigamente, muito trabalho 1 para 1. O treinador jogava a bola lá de trás, 1 para 1, no barro, na lama, te habituava a fazer esse tipo de marcação. E o treinador exigia. Cansa muito. Mas só que cria o hábito, Arthur. Tu fica com o hábito, cara. Fica com o hábito do treinamento forte, tu joga forte. Se tu treina fraco, tu vai jogar fraco também, não vai ter força. E nós tínhamos essa pegada muito forte, entendeu? Independente, baixou o bloco, mas a gente sabia que a gente chegava forte lá na frente, tinha força para chegar. E os caras se surpreendiam com a capacidade física que nós tínhamos. Trabalhava muito, às vezes até de uma forma errada. Mas, fisicamente, a gente nunca sentia uma dificuldade de terminar. Cansei no jogo. Não tinha isso. Mas hoje os caras estão correndo 35 km por hora. Hoje é uma intensidade diferente. Antigamente era uma resistência de velocidade. O tamanho, molha a grama, etc. Você gosta da grama sintética? Eu não gosto muito. Eu não gosto quando tem se é todo o campeonato com mesmo a grama sintética, ok. Isso é um papo que estão discutindo muito aí, né? Se é todo o campeonato... Até o Abel Ferreira falou que ia pedir para tirar a grama sintética do... Porque antigamente, Arthur, eu acho que tu deve ter lembrado, né? A gente jogava aqui nesses campos horríveis que a gente jogava, ia para a Europa, a gente jogava praticamente sintético. Eu joguei no campo do Cosmos, eu adorei jogar no campo do Cosmos, que era sintético, contra o time do Pelé. O Pelé não jogou. Neskins, Beckenbauer, time do Cosmos. Você é jogador ruim, né? Hã? Você é jogador ruim. Mas bacana, mas daí nós jogamos com aquele, como é que era? Era um tênis com algum... umas travinhas? Umas travinhas pequenas, não era uma chuteira, mas era um tênis com trava. Sim. Deu para jogar bem, assim, em campeonatura. Eu sou a favor do seguinte... 2, 3 times vão ter vantagem ou desvantagem. É ruim jogar naquele 3, Botafogo, Atlético Paranaense e Palmeiras, que estão vão ter vantagem, que eles vão se adaptar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Teve algum momento na tua carreira, que é uma coisa que muito internauta não sabe, porque às vezes fica xingando o treinador lá no campo, ou vai na internet agora todo mundo virou treinador, né? PlayStation, é fácil ser treinador no PlayStation, você pode, né? Ficar jogando ali, né? Cauã? Sabe como é que é, né? Então, teve algum momento assim de um jogo que você... Já aconteceu comigo, eu acho que deve ter acontecido contigo, e você está perdendo um jogo assim, que teu time está jogando assim, extremamente mal, e você não sabe qual a decisão a tomar, se eu troco alguém, se eu não troco, espero 10 minutos... Teve algum jogo que você se lembra que você assim, sentiu uma tremenda dificuldade para tomar determinadas decisões? E o que dizer no intervalo? Não, tem. Isso acontece hoje muito, porque com essa questão da evolução do futebol moderno, hoje tem momentos que a tua equipe massacra 30 minutos o adversário e tem momentos que é massacrado. Mas a gente sabe, quem tem experiência, eu acho que uma coisa bacana que o futebol, que quem jogou te traz... E você deve ter jogado o seguinte, a experiência da sensibilidade de sentir
um escanteio, caramba, porra, tu quer avisar, tu sabe, já aconteceu jogando, a experiência do gol que tu tomou contra, ou que E gol toma, que tu vai né? fazer, ó, Pior que acredita, é pior que toma, Toma. né? Toma. Tu sente sente aqui, que ó, vai tomar tu o sente, gol. aí tu não tem o que fazer, porque pô, caralho, tu fica desesperado, porque é uma coisa que tu já vivenciou, entendeu? Por isso que eu te perguntei, rapaz, porque dá um desespero e danado, dá um sabe que vai desespero, tomar porque o tu não gol. tem como trocar mais nada, porque tu tá sentindo É que é uma coisa horrível, seguinte, é o horrível. comportamento do teu time, a postura do teu time, e que já passou 2, 3 bolas daquele jeito e vai tomar o gol, não adianta, e tu tá avisando, e eles não estão, calma, professor, calma. Vai tomar isso, acontece muito. Tanto fazer também. Acredita que vai sair o gol. E depois ele, pô, professor, valeu. Por quê? Porque muita coisa de quem joga que aconteceu. Mas tu ganhar jogo no final. Você está falando, eu estou te interrompendo pelo seguinte. Eu sempre disse, eu sempre faço minhas gravações rápidas ali no Instagram e tal. E eu sempre digo o seguinte. Falando nisso, se inscreva no meu canal, tá? Meu canal no podcast Eu Fala Treinador, que você está vendo ali. E o meu canal é o Arthur Bernardes Treinador, Arthur com TH. Confere lá, compartilhar com seus amigos. É importante você dar um like, porque sem o like a gente não consegue fazer nada, né? A sua participação é importante e você passar para os seus amigos, que o nosso podcast também ajuda muito, mas as gravações que a gente faz no dia a dia valoriza muito o nosso trabalho. Muito obrigado pelo teu carinho. O que eu ia dizer é o seguinte, numa dessas que eu tive dúvidas, já aconteceu de eu chegar assim no intervalo e falar assim, cara, por onde eu vou? O que eu digo para esses caras? E aí, Deus sempre dá uma luz. Eu sempre faço uma oração, peço a Deus para me dar luz. Já aconteceram coisas assim de você trocar o atleta e imediatamente aquele cara te dá um resultado, porque aconteceu um fato comigo no Marília, na Série B do Campeonato Brasileiro de 2006. Eu estava jogando e tinha um atleta meu, um atacante chamado Ricardinho. Ele é um jogador assim, dentro daqueles conceitos ali, ele era a estrela máxima da companhia. Ele e o Amorim, o Wellington Amorim. Eram 2 jogadores de frente muito importantes. E aí, durante o jogo, tinha um Léo Mineiro que estava jogando com ele na frente. O Léo Mineiro mal no jogo. E o Ricardinho razoável. E eu estava vendo que eu precisava ganhar aquele jogo. Um jogo de televisão, todo mundo vendo, Série B. Um horário assim que o cara para assistir os jogos. E aí eu falei, cara, eu estou precisando desses 3 pontos de qualquer maneira. Não me lembro qual era o clube. E aí eu ia trocar o Léo Mineiro. Na realidade, era a melhor opção trocar o Léo Mineiro. Mas o Léo era um jogador muito rápido, mas muito rápido, tipo o Euler. Rápido demais. E para uma transição ofensiva, às vezes você está com um bloco baixo que você faz, com uma jogada rápida de 1, 2, 3 toques, você chega rápido com o cara lá na frente assim, né? Com aquele torque que ele tinha. Aí, quando a placa ia subir, veio o estalo. Pô, peraí, isso aí não faz isso não. Tira o Ricardinho em vez de tirar o Léo Mineiro. Pô, vou tirar a estrela da companhia. Eu chamei o cara correndo. Aí ele veio. Eu falei, não, sai o Ricardinho. Aí quando levantou a placa do Ricardinho, a torcida queria, ô Arthur Bernardes, volta pro Rio, seu desgraçado. Rapaz, o nego me xingou, tá leve aqui o papo, mas me xingaram tanto. Cara, eu fiquei, a torcida pertinho. Aí eu peguei e falei assim, caraca, e agora? Aí fiquei torcendo para acontecer alguma coisa, né? E aconteceu, o Léo Mineiro disparou, rapaz. O Léo Mineiro que ia sair, deu um contra-ataque, ele disparou, ele deu um bico na bola, aqui pro intervalo outra vez, ele correu aqui, deu um bico, a bola entrou lá no ângulo, ganhamos de 1-0 com o gol do cara que ia sair, rapaz. Aí eu falei assim, caraca, cara, como é que deu certo? E nunca aconteceu isso com você, não? Tu dá essas coisas? Poxa, mas isso é a sensibilidade do técnico. Às vezes a gente mantém o seguinte... Pô, foi Deus ali. Pô. Eu já tive jogador que é o seguinte, eu também, já lembro de muitos jogadores, por exemplo, principalmente o camisa 9, que são aqueles caras seguinte, que tem dias que eles estão mal demais no jogo, assim, a bola não está chegando, mas tu sente que a posição que ele está é que ele vai fazer o gol, entendeu? Tá mal a nível de torcida, mas que é um cara, isso já aconteceu, e isso que foi mais ou menos o que passou contigo, já aconteceu comigo, e tu tem que segurar,
Porque é uma convicção tua, entendeu? Eu muitas vezes segurei, no final deu bom que tu extravasa tudo aquilo, que xingaram pra caramba e tu isso. Acontece, bacana. Outra coisa. Bacana. Teve algum momento assim que você terminou um jogo, que você foi mal, o time foi mal e foi pra casa? E aí, como é que foi? Bom, sem dúvida. Às vezes acontece, estrategicamente tu monta todo um plano de jogo. Você consegue dormir bem? Pô, é complicado, porque daí tu, mas o plano foi tão bem armado, por que aconteceu? Porque tu não consegue entender o porquê que não deu certo, porque se treinou, sabia que a gente ia fazer a pressão no centro. Combina, uma estratégia, exemplo, vamos fazer uma pressão nos volantes, deixa a bola, mas quando chegar no volante, o jogador mais ruim deles pressiona para roubar e aí pega a possibilidade. E daqui a pouco não dá certo, o volante joga pra caramba, é o melhor passe da coisa, deu tudo errado. Então é normal que às vezes a estratégia não funcione, não dá. Tu tem que ter um plano B urgente, entendeu? Eu nunca fui radical de às vezes o time tá tão mal, calma, a gente sabe que futebol ninguém consegue, por mais que principalmente no futebol brasileiro que tem um equilíbrio muito grande, até uma equipe de Série A ficar dominante em cima de um time de Série C, ele fica praticamente 80 minutos, mas ele sempre vai dar alguma coisinha para você ter condição de jogar. Mas muitas vezes, muitos jogos, o filme fica passando depois do jogo a noite toda, né? Até outro dia. Mas tem uma coisa que aprendi muito rápido, viu, Arthur? É assimilação. Assimilação tanto na vitória e da vitória. É o seguinte, venceu, ok, esquece, já tem jogo daqui umas 3 dias, perdeu, vamos corrigir amanhã, vamos sentar, hoje não, cabeça quente, já deu esporro. Você se ilude com o futebol? Hã? Você se ilude com o futebol? Assim, o futebol cria uma ilusão. Você venceu 2, 3, 4. Você, caraca. Você tem que ter um autocontrole danado, porque às vezes você tem a sensação de que você vai ganhar tudo. Mas às vezes é o seguinte que acontece. Inconsciente, você não percebe que tu tá iludido. Entendeu? Tu tá iludido. Entendeu? Eu sempre falo para as pessoas mais próximas. Tem que ter um cuidado, né? Para falar pra gente. As pessoas de minha confiança falam, porque isso é muito, principalmente atleta, né? É porque tem a Quando vaidade. Atleta, é a vaidade. A vaidade. E outra coisa. Ela é inconsciente, tu nem sente, tu pensa que tá, eu tô humilde pra caramba, mas tu tá diferente, tu tá, tá mais boçal, e tem que chegar alguém pra baixar teu pianinho. Porque aquela coisa, nossa vida é a seguinte, cara, tu é Deus, tu é o diabo, né? Não adianta. Se tu ganha, os caras estão. E isso é o futebol. Tudo não adianta. Passou. Isso, os caras. Se tu ganha, tu é. Os caras. Não me vem que eu sei. Quando perde, tu é uma ilha, cara. Tu é uma ilha, tu fica sozinho e olha, tem que. Só tem Deus em você, que graças a Deus, muita fé. Mas então. É bem isolado, extremamente isolado. Tem que ter uma autoestima elevadíssima para trabalhar no futebol, tem que ter personalidade, tem que. Não é fácil. Porque o momento é só seu e Deus, porque eu falo nem a família. Não, por exemplo, o mundo árabe nos ensina muita coisa. Por exemplo, você trabalhou na Arábia Saudita, né? Trabalhei. Eu trabalhei na Arábia Saudita 3 vezes. 3 ou 4. Como é que tu conseguia trabalhar no intervalo com os caras orando, né, cara? Isso para mim foi a maior dificuldade que eu tive no começo. No começo ninguém me falou nada. Vai chegar lá, vou pro intervalo. Quando chegava lá, os caras... Não, tem 8 minutos de reza. E tu tem 12 de... Tinha mais 4 só para me falar com os caras. Daí eu ficava falando só com o estrangeiro, só orientando os estrangeiros, porque os locais estavam fazendo oração, tava ali. Então é muito complicado, cara, porque às vezes a orientação é mais em cima dos locais que eles são semi-profissionais, eles não são profissionais. E como é que hoje eles ainda estão... A gente começava a fazer, a partir de 2012, nós começamos a fazer uma reunião com a federação para começar a tirar os meninos do emprego, que eles tinham subemprego. Eles trabalhavam na alfândega, trabalhavam na polícia. E aí tu não conseguia fazer um trabalho integral. Um dia, queria fazer um diário, eles não vinham, nem avisavam que não vinham. Por que não veio treinar? O cara trabalha. O cara tá trabalhando, o manager vinha... Aconteceu de você chegar um dia e falar assim, tu tem 30 no elenco, 25 no elenco. Aconteceu. 8. No Jazira aconteceu. Chegavam 8 para treinar. No Jazira aconteceu, um grande time como o Jazira, estrutura fantástica. Ele falou para mim, Paulo, de manhã não adianta marcar treino. Mas o clima tá bom, tá dando para treinar dezembro. Não é tão quente dezembro, dá para treinar cedinho, de 8 às 10.
Daqui a pouco tinha 8, só 8, alguns os estrangeiros, mais 2, 3 que não trabalhavam, o resto tudo trabalava e aí tu não tinha condição de... Mas eles também não gostavam muito não, né? Mas agora daí eles começaram a mudar, só vai trabalhar quando quer, deram para eles não perder, valorizaram mais eles, começaram a pagar mais os profissionais, aí tu começou a ter mais rendimento em função de tu conseguir trabalhar o local mais, porque não adianta tu fazer um time que tu dependendo somente dos estrangeiros. Hoje lá, nos Emirados, podia levar só 3 e mais um asiático, eram 4. Tu tinha 7. Não adiantava, dependia demais dos locais. Então, tu tinha que trabalhar os locais também. Era importante contratar locais bons para você fazer um time competitivo. Você trabalhou num período que já era melhor, 2000 eu comecei em 2009 e fiquei até 2016. Bom demais. Eu cheguei lá em 96 para 97. Fui até 2003. Mas eu me assustei no primeiro trabalho que eu fiz, um trabalho analítico, um trabalho de cruzamento. Eu disse assim, vamos ver, vamos conhecer os caras. Peguei o time, fui para o Catar ali fazer uma intertemporada no campo do Arabi, onde a seleção fez pré-temporada. Cacete, quando eu vi, eles não tinham força de cruzamento. Gente, claro que eles estavam moídos muito psicologicamente, que não estavam tendo resultado, mas tu sai de um Bahia, que teoricamente é um time profissional do Brasil, e eles olhavam para os brasileiros e chamavam de profissionais. E eles se consideravam amadores, mas muito pobre assim, o trabalho no início com eles. Aos pouquinho a gente foi colocando trabalho. Eu gostei muito do mundo árabe, sempre gostei. Eu me adaptei bastante, me adaptei bem. Eu trabalhei até na Síria, né? O problema, por exemplo, na Arábia que eu encontrei, que eu já vi, que a Arábia é gigante, né? Um Brasil, a Arábia tem pobreza também, tem os beduínos, sofre muito com pobreza na Arábia, mas tem muito dinheiro. Os campeonatos lá com mais gente, tem jogadores melhores, locais melhores. Agora muito mais, né? Só que o problema, e que está acontecendo agora esse problema lá, é que o time que eu estava na época, Cadizia, tinha uns 4, 5 africanos, que tu pode jogar mais estrangeiro, aí tinha uns 4, 5 brasileiros, aí tu fazia um time praticamente com estrangeiro. Aí os locais faziam uma guerra, Arthur, faziam uma guerra em treinamento. Eu falei, o que tá vendo com esses caras? Paulo, esquece, ou eles baixam a porrada na gente, ou eles ficam parados no treino, em algum treino que tu queira falar, eles não se esforçam no treino porque eles se acham injustiçados de não estar jogando. Esse é o problema do treinador. Mesclar, né? Aí eu tive que fazer o quê? Comecei a limpar. Aí os caras, porque na realidade, sabe, trabalhando no futebol, tu sabe, quem estraga ambiente é aquele cara que menos te ajuda. É o que menos te ajuda. Aí tu tem que fazer os 4, 5. É o ruinzinho. É o ruim que estraga o ambiente. Não pensa que é o craque, ele tá ali te ajudando. O ruim é que estraga o ambiente. Você é assim, injustiçado, ele fica no canto lá só fazendo. Aí o que acontece? Limpei, comecei a limpar uns 4, 5, ficou com um ambiente bom, começamos a punir os caras que se pegavam na porrada. Nossa, se pegavam na porrada de soco. E eles ainda falavam no vestiário, porque os brasileiros falavam para mim, Paulo, fica esperto que os caras já falaram em inglês que eles vão meter a porrada na gente hoje, no treino. Entendeu? Então, os meninos falavam para mim, já ia esperto, já começava a fazer uma reunião com eles antes. E preparava os managers, vai ter confusão. Então, o ambiente não era legal do time que, em relação aos ambientes que eu tive nos Emirados, totalmente diferente, muito melhor. Mas o saudita, ele é muito diferente do pessoal dos Emirados, como o dos Emirados é diferente do Kuwait. Eles acham, eles falam. As pessoas pensam que é só a mesma coisa. Tudo o idioma é a mesma coisa, assim mesmo, tem sotaque diferente, mas não é. A própria cultura religiosa é diferente. Né? O árabe mesmo é muito mais. Tem muito mais fé do que o próprio o árabe dos Emirados é mais moderno. Ele estuda na Europa. É americanizado, né? ocidentalizado, entendeu? Então, e o árabe não, eles têm uma cultura mais radical, mais em relação a tudo. Eu queria falar com você agora, só para quase terminando o nosso programa, sobre a seleção brasileira. Qual é a sua expectativa? Eu tenho uma expectativa assim macro com relação ao Dorival, porque há muito tempo que eu queria que o Dorival fosse. Embora eu tenha torcido muito para o Fernando Diniz, mas eu achava que dividir Fluminense e seleção brasileira com Libertadores, Mundial e não sei o que, era uma coisa assim muito pesada para um cara tão novo quanto ele ainda, no meu conceito. Com certeza. Então, talvez, eu acho que houve uma precipitação, porque o Ancelotti, para mim, já sabia que ele não viria. Ele não ia sair de lá da Europa para vir para cá, para o Brasil, pegar
uma seleção que já não ganha nada há muito tempo, que todos os jogadores estão lá dentro conversam com ele. Não vai porque é furada. Eu acho que, primeiro, tentaram entubar a gente com um treinador estrangeiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o Fernando Diniz foi um balão de ensaio, que se tivesse ganho 3, 4 jogos, ele estaria na seleção até hoje, no meu conceito. E seria o treinador da seleção, se ele não tivesse perdido. E aí veio a opção, houve aquele problema do Edinaldo, que é o presidente, sair, aí o pessoal do STF lá trouxe ele de volta, ele assumiu, e na minha visão foi feito o correto. Definiu o presidente da CBF, independentemente de quem seja, agora tem que organizar a casa e colocar um treinador e dar o campo aberto para ele poder executar o que ele quer. De preferência local. Por que de preferência local? Porque se você traz um estrangeiro e não dá certo, vai dar muito problema. E a seleção brasileira até hoje nunca teve treinador estrangeiro. Eu não estou dizendo que não possa ter. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: qual é a expectativa que você tem com o Dorival? Qual é a visão que você tem do nosso futuro em termos de seleção brasileira? A nossa visibilidade no mundo hoje ela não é boa com relação à série de itens. Nós temos bons jogadores, todo mundo sabe, mas a safra que o Neymar pegou desde que parou o Ronaldo Fenômeno, ele vem sozinho se segurando ao longo dessas 2 Copas do Mundo, ele segurou sozinho. Isso aí foi bom ou ruim pra gente? Eu acho que foi ruim. Ruim. Foi ruim, porque uma seleção nunca pode depender. Isso. Pelé foi um só. Isso. Pelé foi um só, Arthur. Concordo. Me desculpe, a gente criar uma Neymar dependência talvez foi um retrocesso nosso aqui. Isso criado muito mais, com certeza, não foi pelos treinadores, foi criado isso muito mais pela imprensa, né? Que alimenta muito isso. É uma pena o Diniz. Primeiro, concordo contigo. Se o Diniz quisesse ter oportunidade, não era dessa forma, com um técnico tampão. Cara, eu acho que foi a grande revelação. O trabalho que fez o Diniz aí nessa temporada passada. Merecidamente merecia uma chance na seleção, mas não dessa forma, cara. Eu acho que fica ridículo até para nós que trabalhamos com futebol, CBF, pela marca da CBF Brasil. Essa camisa é amada. Você não sabe que essa camisa é amada na Ásia, no mundo todo, cara. Pô, tem um time que estava querendo me contratar agora por causa da seleção brasileira, no Irã. O time, o Irã é bom, cara. No Irã, time do Irã, mas era com a referência do time era verde e amarelo, era verde e amarela, as cores da seleção brasileira, gostava do futebol brasileiro, enfim. Então você se sujeitar, ficar dependendo, claro, de um grande treinador que é o Ancelotti, mas porra, tem tantos treinadores bons. Eu acho que foi um processo muito mal desenvolvido. A CBF não pode, por mais que ele tenha acertado, mas a gente sabe como é que é o futebol. A verdade vale por um dia somente, outro dia já não vale mais. Uma pena que queimaram um grande profissional, entendeu? Agora vem o Dorival, sem dúvida, merecidamente tendo a sua oportunidade. Vou torcer muito. Ele emocionou, ele ficou bastante emocionado. Não, construiu uma carreira com méritos. É assim que se chega, assim, construindo, ganhando títulos importantes, galgando. Foi um time médio, foi um time grande, foi um time gigante. Foi lá e mostrou que foi crescendo também como profissional a cada temporada. Ele é humilde, rapaz. Ele é um cara sensacional. Ele é humilde pra caramba. Foi um ex-jogador também, um bom volante, um grande volante. Ele vai ter que fazer uma reconstrução, né? Porque hoje tu começa a pensar, mas eu por exemplo, que vai dar certo. Tô confiando, né? A gente sabe que aqui é muito fácil descobrir um zagueiro. A gente começa, goleiro nós temos, ok, temos grandes goleiros. E laterais. Começa a olhar, os laterais que a gente tem, cara. Uhum. Nós não temos lateral de jeito nenhum. Quando é que vamos descobrir lateral? Tomara que surja agora a gente olha em Copa, o Ramon Menezes lá, que tá fazendo um trabalho excepcional, ele consiga fazer um garoto lá que consiga ter rendimento. Lembra que ela foi jogo junto? Então, a gente começa a ver, volância.
os atacantes agora, pô, graças a Deus que o Vinícius e o Rodrigo estão desenvolvendo bem, cara, porra, mas tem o vai, Vitor Roque chegando. mas o problema do grande Diniz é o seguinte, e eu sempre falo que o treinador não pode ficar refém de uma ideia. Eu concordo. Entendeu? Eu acho que não pode. Só uma ser. forma de jogar, ainda mais hoje com a análise de desempenho. Pegar tempo sem tempo nenhum para ele trabalhar, cara. Tu sabe como é que é futebol. Ele se apresenta de segunda para jogar na quarta. É 2 treinos que tem para fazer. Tu não pode abrir campo, tu não pode fechar campo. 2 treininhos que tu vai só descansar os caras porque eles já vêm dos jogos também. Fuso horário. Fuso horário, viagem. Quer dizer, como é que tu vai organizar? Então tinha que ser uma coisa mais simples, mas deixar o time jogar e com algumas ideias deles, mas não todas as ideias. Então, todos os conceitos. Não tem. Você lembra antigamente que tinha a seleção paulista contra a seleção carioca? Sim. O processo é igual. Eu vou reunir o Santos, Botafogo, sei lá, Flamengo, Fluminense aqui, lá no São Paulo, Santos, Corinthians. Junto os caras, é mais ou menos a mesma coisa. Porque, veja bem, você não pode pegar a tua ideia de jogo, que ela pode ser fantástica, que você faz num clube, ela é muito diferente na seleção e todo mundo sabe disso. Você não precisa ser um especialista em futebol para saber que, 3, 4, 5 dias juntos para você montar um elenco, você fazer esse time funcionar, sendo que cada cabeça tem um treinador diferente. Você recebe informação de um alemão, o outro recebe de um italiano, o outro recebe de um português. Então, a parte cognitiva do atleta, até ele assimilar o que você quer, tem que ser o mais simples possível. Eu penso assim. Agora, não sei, cada um pensa de um jeito. Agora, eu estou assim, bastante feliz de ver o Dorival. Do Dorival. O Dorival, eu acho que ele vai encontrar o caminho, vai ser em cima de sacrifício. Ainda mais que tem agora a Alemanha, vai jogar Inglaterra e Espanha, fácil, né? Vai ser em cima, ele é muito competente, eu acho que talvez vai ser muito mais na motivação, às vezes nem vai ser um jogo tão bonito, mas talvez o time assim mais do jeito com a cara do Dorival, ele vai colocar aquilo aos pouquinhos, a ideia dele, ele vai aprender um pouquinho o que aconteceu com os antecessores, a gente vai tendo a maturidade, e a maturidade é importante nesse momento, entendeu? A tua assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, Bona, já de antemão te agradecer por você ter vindo aqui. Qual é a perspectiva? O que você tem assim desenhado para o teu 2024? O que você tem programado? Tem alguma coisa, perspectivas? Eu tô com a ideia mais agora em termos profissionais talvez voltar ao mundo. Tô trabalhando bastante para tentar voltar a fazer mais algumas temporadas no mundo árabe. É um mercado que eu deixei aberto, mesmo que a nossa escola brasileira, hoje nós perdemos muito espaço. Hoje fala em treinador brasileiro lá, os caras não querem nem ouvir. Mas eu fiz 6 anos em Emirados, eu fui em 6 decisões e 2 títulos. Um título importante, que é do Golfo, tu sabe que é importante, é um título internacional. Então, estou trabalhando muito nessa questão, muito de fazer a gente recuperar um pouquinho mais aqueles espaços. Eu estou sentindo que está começando a ter um movimento já de alguns treinadores que estão indo para a Arábia Saudita, alguns que estão já na região, estão começando a ter resultados. Isso é importante para a nossa classe. Isso está muito linkado com a seleção brasileira, né? É verdade. Nós vamos ter que... Esse é o momento nosso que, em termos de seleção, não é bom. Mas nessa expectativa, estou muito mais focado num projeto mais fora do país, no mercado em que eu já estou estudando algumas situações, algumas possibilidades, mas efetivamente assim nada de concreto. Bom, Bona, obrigado por você ter vindo aqui, foi um prazer ter você aqui no nosso programa. É programa, né? Um bate-papo, né? Muito bom. Se sentiu bem? Muito bom, me senti muito bem. Eu acho que aqui foi uma troca bacana, porque aqui a gente conhece muito o Arthur, amigo, e você conhece o Arthur, o bom amigo, da gente jogar vôlei e conversar, mas a gente vê teu conhecimento como futebol, e aí tu conhecer a minha parte mais profissional também, que você vê como técnico lá, mas não vê o meu dia a dia, e eu nunca vi o teu dia a dia. Mas bacana saber o teu conhecimento, a forma como tu lidou com o programa aqui, deixando bem à vontade, muito bacana. Isso
Essa é uma iniciativa muito boa de você trazer os profissionais aqui, poder conversar, poder mostrar um pouquinho a cara, a identidade de cada um, da forma como a gente trabalha, e me senti muito à vontade e fico sempre à disposição. Fico feliz porque o objetivo para o nosso internauta é trazer informações que às vezes um perfil que está, né, sem muita evidência dentro do mercado, às vezes o programa pode ter um crescimento e você às vezes olhar e falar assim, pô, esse cara é um profissional que pode me ajudar aqui, esse clube aqui tem um profissional aqui para isso. E às vezes está escondido, porque aconteceu muito comigo, eu estava ali doido para entrar no mercado e ninguém via. Sim. Ah, você ficou muito tempo fora do mercado, e eu não consigo entubar muito isso, porque eu acho que como tudo hoje é globalizado, quando há interesse em conhecer o trabalho do Bonamigo, a gente busca a informação e a gente vai saber. Claro. Quem quer saber, sabe. Por isso que criaram essa profissão do analista de desempenho, justamente já para ele poder ver o seu desempenho. É simples. Eu trabalhei no Atlético Mineiro em 1990. Se o cara pegar todos os meus jogos lá na Sport TV, ou assim, na Globo, no material deles lá, tem um material pronto lá para te oferecer como é que aquele time jogava, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Hoje tem recurso, então eu vejo que falta boa vontade das pessoas de olharem para os profissionais que estão aí com muita qualificação e com zero de oportunidade. Aí você qual foi a tua fala agora há pouco? Você disse que meu projeto é ir para fora. Por quê? Porque aqui dentro você encontra dificuldades. E eu não consigo entender. Eu trouxe o Oswaldo aqui, falei com o Oswaldo a mesma coisa. Todo mundo que vem aqui eu falo sobre isso. O Zé Mário teve aqui, o Zé Mário andou no mundo árabe muitos anos. Tem um conhecimento, se você bater um papo com o Zé Mário, você se diverte, porque é engraçado. Sim. E não é só isso, as curiosidades, a maneira dele falar, a maneira franca dele dizer as coisas, e todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, você não pode pegar isso e ignorar. Jogar no lixo. Então, pois é, aí quando eu pensei em trazer você aqui, com tanta informação, né, com tantas passagens como atleta e como treinador... Como Fortaleza... Só para Fortaleza, eles fizeram isso, eles fizeram um acompanhamento meu, porque eu estava 7 anos fora do país e eu tinha trabalhado em 2007, fui campeão no Fortaleza, estadual. Aí eles queriam, os análises de desempenho, eles me acompanharam em 4, 5 jogos para ver o tipo modelo de jogo, a forma, a plataforma e tal, estudaram tudo. Nós estávamos analisando você já 4, 5 jogos, os últimos nos Emirados, a gente pegou pela imagem que mostrou para a diretoria, quer dizer, isso é um avanço, né? Isso é ótimo, né, para todos os profissionais. Então, aí eu volto àquilo que eu estou te falando, o mundo ficou pequeno. Você hoje, você fala com o Japão daqui a pouco, porque os caras acordaram lá, tu já pode falar. Então, eu não me conformo, não aceito você dizer, não, você está muito tempo fora do mercado. Eu nunca parei pouco tempo agora. Agora, por outras questões, eu estou me retirando da área, estou focando muito aqui no podcast, estou focando no meu canal. Sim. Eu estou caminhando de uma outra maneira. Por quê? Estou cansado, eu cansei de ficar batendo na porta, pô, dá para me arrumar um emprego? Eu estou precisando trabalhar. Por que eu estou precisando trabalhar? Porque eu gosto de trabalhar, eu tenho condições físicas, tenho condições mentais, tenho conhecimento, tem tecnologia que me ajuda, tem a área de biomédica que eu gosto pra caramba, que eu estudo. Mas isso não importa para os caras. E isso é um negócio que irrita. É até um pouco meio desabafo que eu estou dizendo. Quando eu vejo... Mas, Arthur, é um ciclo que nós vamos passar, entendeu? Nós estamos pagando hoje. Né? Tem muitos profissionais excepcionais. A gente sempre fala, existe bons treinadores portugueses, existe os bons, tem os médios, os fracos, os grandes profissionais brasileiros, médios, normal, como qualquer profissão. Entendeu? É evidente que a oportunidade tem que ser um pouco mais justa. E aqui nós... normalmente somos mais cobrados pela nossa cultura formada, e principalmente pelo que aconteceu a partir de 2014, né, principalmente. Né? Pois é, então, meus amigos, muito obrigado a você. Bona, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui, foi bom demais. Não se esqueça de dar uma olhada lá na HomeBet, confere lá o meu canal também. Um abraço para todos vocês. Não se esqueça do nosso Fala Treinador, que vai estar sempre trazendo aqui um personagem diferente, com muita qualificação. Vocês acompanharam que o Bonamigo deu show. Aliás, por ele ser um bom amigo, que ele veio aqui. Tchau. Valeu. Obrigado. Minha amiga. Que isso, rapaz, né?
Foi bom. Pô, muito bom. Tu tá dando um show, cara, aí. Se quer ver.